Carbono é bom para o planeta. Sem o carbono a gente não teria essa temperatura boa do planeta Terra, mas a gente tem carbono em excesso e está vindo muito rapidamente. E aqui mostra que tem uma relação muito óbvia entre a quantidade de carbono que tem na atmosfera e a temperatura. A oscilação da temperatura com a quantidade de carbono fica óbvia para todos e todas os cientistas que temos. Então sabemos o que precisamos fazer, mas por que a gente precisa fazer? Porque quem está sofrendo, o planeta vai ficar muito bem, obrigado, quem está sofrendo são nós humanos, é a humanidade, e quem mais sofre são os mais pobres. Esse gráfico é interessante, que os que menos contribuíram, no caso da África, da América Latina, são os países que vão sofrer mais com as mudanças do clima, o aquecimento global, com as altas temperaturas, inundações. O Brasil é um dos países mais vulneráveis a isso. A gente já sabe que a capacidade de adaptação do Brasil ela é bastante baixa. O governo também agora começou a pensar que não é um problema simplesmente de parar a mitigação ou de adaptação. O que a gente precisa é um novo modelo de desenvolvimento. Então, um modelo de desenvolvimento que é uma transformação ecológica, tecnológica e inclusiva. Nada disso vai acontecer se a educação não estiver junto nessa transformação ecológica, tecnológica e científica. Toda essa situação de mudanças climáticas tem efeitos negativos, possivelmente, inclusive em termos de convívio e desempenho, mas tem um outro efeito, cada vez mais medido, que tem a ver com a saúde mental das crianças e jovens. Em 2020, 2 organizações britânicas fizeram uma pesquisa em 10 países do mundo, ouvindo 10 mil pessoas, o Brasil foi incluído, Filipinas também, Estados Unidos, Reino Unido, que era sobre ansiedade climática. O que eles descobriram? 56% dos jovens até 25 anos consideram preocupante ou muito preocupante as mudanças climáticas. 45% dizem que elas afetam cotidianamente, de maneira significativa, sua capacidade de desempenhar suas funções. Acho que o que a Ana trouxe para a gente, eu resumiria em uma frase que é: nós mudamos a química da atmosfera. Isso afeta todos, absolutamente todos os segmentos da nossa vida em sociedade. Não é à toa que a gente quer fazer a conexão disso com educação. Só que a gente entrou num terreno, com a mudança do clima, de que a gente não sabe mais se o lugar que a gente vive, se o lugar da nossa infância vai continuar a ser aquilo que a gente gostou de viver, ou que a gente gosta de ter hoje em dia. A gente não sabe, por exemplo, se onde as escolas estão hoje, estou dizendo as escolas físicas, os equipamentos, se são lugares seguros. A gente ainda não fez esse olhar, tá? Estou dizendo no Brasil em geral. Isso é uma coisa importante, porque será que as 150 mil escolas, elas estão em lugares seguros, em lugares que vão ser habitáveis? E aí eu queria lembrar de uma jovem sueca que chama Greta Thunberg. A essa altura do campeonato, acho que todo mundo reconhece, né? É a Greta, não precisa nem falar mais o sobrenome. Ela teve um papel fundamental quando ela disse publicamente, começou a ser ouvida, né, que ela não queria mais ir para a escola. E não era porque ela não acreditava na escola ou que ela não acreditava na educação, mas porque a escola não estava ensinando ela a conviver, a viver, a enfrentar essa nova realidade. E eu acho que isso traz um recado muito duro, mas também muito importante para todos nós aqui. A gente precisa ter a mesma humildade, o mesmo cuidado dessas crianças, né, em dizer, olha, eu não sei se eu estou enxergando o futuro no que está me sendo provido hoje.
E aí, quem sabe a gente junto consiga transformar, consiga unir forças para tentar desenhar, né, criar essas novas visões, que eu acho que não precisam ser alarmistas, não precisam ser, enfim, catastrofistas, mas elas precisam trazer à realidade aquilo que a gente sabe que está vindo à tona, que a gente está com medo, às vezes, de falar e reconhecer, né, do que tem a ver com a gente, do nosso papel no nosso dia a dia, e não lá naquele lugar longe ou em Brasília. Não, é aqui que a gente está fazendo agora. Todo mundo aqui faz parte desse problema em maior ou menor grau.